Galera, amigas e amigos do Família da Nação, uma informação importantíssima nesse momento. Clube recém-promovido para a Premier League vai fazer proposta por Dela Cruz. Nós vamos trazer detalhes para vocês nesse momento aqui nesse vídeo. Oscar é o alvo do Flamengo nesse momento na Europa. Bruno Spindel já encontra-se na Europa e está conversando informação de agora para a liberação de Oscar poder ser reforço do Flamengo já a partir de julho. Reunião também por Michael. Flamengo formula proposta por meio de empresário do Michael, para o empresário do Michael levar ao Al Hilal e jogador poder definitivamente ser reforço do Flamengo e voltar ao clube rubro-negro. Olha, esse vídeo tá quente, com informações em primeira mão, informações importantes para vocês aqui no Família da Nação. Vou pedir a todos para que deixem o like, dá uma moral aí, mete o dedo no like pro canal que foi o primeiro a trazer a informação do Michael desde o dia 25 do 4 de abril, falando sobre o interesse do Flamengo e o Al Hilal querendo abrir brecha para estrangeiros e vender o Michael, que só tem mais um ano de contrato. Então dá essa moral, mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, eu vou começar logo por uma informação que é a mais importante desse vídeo. E é uma preocupação grande. É claro que, se vocês me perguntarem, Fábio, o Flamengo vai vender o Dela Cruz? O Flamengo quer... Gente, é lógico que o Flamengo não quer vender, não deve vender, não vai nem conversar sobre essa possibilidade. Só que o problema ele é mais grave do que vocês imaginam. Primeiro de tudo, o Southampton, que é o clube que hoje garantiu o acesso, conseguiu vencer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, essa informação eu já tinha há alguns dias. No entanto, o Southampton ele não tinha a vaga para a Premier League, então eu estava tranquilo. Quem subiu de imediato foram dois clubes, dentre eles o Leicester, que eu acompanhei alguns jogos da segunda divisão do campeonato inglês e vi o Southampton fez uma campanha de altos e baixos, um clube que ficou na quarta posição, só que existe uma regra na Premier League que o terceiro e o quarto disputam num jogo extra. E hoje o Leeds United, jogando contra o Southampton, onde o Leeds era o favorito, o Southampton que não fez uma boa campanha, mas eles venceram. Venceram o Leeds United e subiram para jogar a primeira divisão, ou seja, a Premier League. Só na subida, eles já ganham um valor milionário. A Premier League hoje é a menina dos olhos, né? Podemos dizer assim, numa expressão, de todos os jogadores do futebol mundial. Você vê, Fabrício Bruno está indo para a Premier League. Quer dizer, todos os jogadores têm um sonho de jogar na Premier League. E o técnico do Southampton, o Russell Martin, é um treinador que adora o futebol do Nicolas Dela Cruz. O Southampton é um clube do primeiro-ministro inglês, é o clube do coração e que promete fortíssimos investimentos pesados para poder permanecer-se na Premier League. A gente tinha recebido a informação durante a semana de que se eles subissem para a primeira divisão, ou seja, para jogar a Premier League, eles iriam investir pesado e que o nome do Dela Cruz era um dos jogadores que eles gostariam de contar, porque o técnico é admirador do futebol do jogador, que hoje é titular absoluto da seleção uruguaia, por isso vive aí no cenário internacional e é conhecido internacionalmente por outros treinadores que acompanham. Esse treinador, por exemplo, do Southampton, é um treinador muito promissor. Ele era jogador de futebol até pouco tempo atrás,
É um dos treinadores mais jovens da Premier League agora, né? Tem 38 anos apenas. E vocês vão me dizer, mas o Flamengo não quer vender, vai dizer não, acabou e tal. Gente, a gente vem apurando isso há algum tempo, porque eu tenho uma preocupação muito grande com esse contrato que o Flamengo fez com o De La Cruz. Num primeiro momento, o grande empecilho para o Flamengo poder contratar o De La Cruz era justamente o valor da multa. Os empresários do jogador queriam trazer a multa, botar a multa baixa, para o jogador poder ser negociado numa janela futura. Tanto os empresários quanto o jogador, todos eles visam uma transferência para uma Premier League, por exemplo. E aí, por mais que o Flamengo diga não vou conversar, a gente apurou que a multa do De La Cruz não é alta. Algumas pessoas dizem que a multa do De La Cruz, e a gente sempre, para qualquer pessoa que apura informações e tal, é sempre muito difícil saber o valor da multa do jogador. No entanto, um dirigente do Flamengo falou: o Flamengo está tranquilo, a multa dele é 25 milhões de euros. O outro garantiu que a multa é menos do que isso, é na casa dos 20 milhões de euros. A gente colocando numa média de 20 a 25 milhões de euros, o valor é baixo, cara. Se for 20, é muito baixo. Se for 25, ainda assim é baixo. Você imagina um clube da Premier League? Gente, para vocês verem o poderio financeiro desses clubes europeus. O John Textor, ele contratou o Luiz Henrique, que hoje joga no Botafogo, mas sabemos que vai jogar no futebol em um dos clubes do John Textor por 21 milhões de euros. Vocês imaginem se a multa do De La Cruz for 20 ou 25 milhões de euros mesmo? Os caras podem chegar aqui e nem conversar com o Flamengo, pagar a multa e levar o jogador. É uma loucura isso, mas o cara acabou de chegar no Flamengo. Bom, o Rossi acabou de chegar no Flamengo e tem proposta da Premier League e sinalizou claramente para a imprensa argentina numa entrevista recente que o Flamengo negou a proposta, mas que ele sabe que atuando bem, outras propostas podem chegar e dando a entender que queria ir, que só não foi porque o Flamengo negou. Então a gente tem que ficar muito atento com essa questão do De La Cruz. Embora o Flamengo não queira vender, não vai querer negociar, é uma situação que preocupa muito as pessoas que são da diretoria do Flamengo. Por exemplo, um deles falou: não, o Flamengo está calçado, a multa é 25 milhões de euros. Eu não acho que está calçado. 25 milhões de euros é um valor baixo. O De La Cruz é um baita jogador. O Flamengo não pode perder o De La Cruz em hipótese alguma por 25 milhões ou por 20 milhões de euros, porque o Flamengo não tem condições de repor esse valor para outras, ou um jogador do nível do Nicolas De La Cruz. É a minha opinião. Eu vejo pessoas comemorando. Ah, ótimo, a venda do Fabrício Bruno foi excelente, 15 milhões de euros, o Flamengo tem o lucro e tal. Só pensam em lucro. Daqui a pouco vai ter gente comemorando, o Flamengo vendeu o De La Cruz por 25 milhões de euros porque teve um lucro, porque pagou 16 milhões de dólares. Aí vai calcular o lucro. O Flamengo não é banco, cara. Vamos parar com essa história de focar em lucro. O Flamengo tem que pensar em títulos. Eu sou totalmente contrário, por mais que seja 25 milhões de euros, que o Southampton vai buscar jogador lá no raio que parta, não no Flamengo. E que não consiga a contratação do De La Cruz. Olha, vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu já tinha essa informação e eu assisti ao jogo Leeds United e Southampton no dia de hoje. E eu assisti somente para torcer para o Leeds. Porque eu não queria sequer essa possibilidade do Southampton tentar a contratação do De La Cruz. E essa possibilidade está aberta para outros clubes também, se a multa for baixa. Agora, o Southampton, eu posso garantir a vocês que a gente apurou a informação no início da semana e que se eles subissem, eles viriam para tentar a contratação do De La Cruz. E num primeiro momento, o Flamengo vai dizer não, agora o valor da multa sendo baixo é um perigo. Enfim, reunião para o Michael. Na viagem à Europa, Bruno Spindel vai se reunir para entregar a proposta oficial do Flamengo para o Al Hilal, ao empresário do Michael, e alinhavar os últimos detalhes de tempo de contrato, valores, que o Michael já tinha sinalizado de forma positiva para o Flamengo poder dar sequência, para o empresário dar sequência e o jogador assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo
caso o Flamengo chegue a um acordo com o Al Hilal. Al Hilal que só aceita receber qualquer tipo de oferta pelo jogador após o dia 31, que é a final, onde o Al Hilal jogará o seu último jogo da temporada contra o Al Nassr. É a final da Copa do Rei lá da Arábia, e o Al Hilal que ganhou o campeonato com o pé nas costas, né? Ganhou por antecipação a final na verdade, não é dia 31, não, né? É no final de semana. O Al Hilal jogará segunda-feira, amanhã, ainda o último jogo do campeonato, e depois jogará a final da Copa do Rei contra o Al Nassr. E aí, a partir de então, o Flamengo entregando a proposta para o seu empresário, para o empresário do Michael, ele leva para o Al Hilal, e aí sim o Al Hilal deve aceitar, porque o Al Hilal está disposto a vender o jogador, conforme a gente trouxe há um mês atrás. É uma informação que a gente trouxe há um mês, né? Vocês pegarem aqui, a gente... vocês veem, olha aí, ó, exclusivo. Espera aí. Não, desculpa, botei errado. É aqui, olha. A gente trouxe há um mês a informação do Michael de que o jogador poderia vir para o Flamengo porque o Al Hilal gostaria de negociar o jogador. Mas o que eu queria colocar aqui, e coloquei na tela de forma errada, é essa informação que acaba de sair na imprensa internacional. Rudi Galetti diz, e para quem conhece, é um repórter de muito conceito na Europa, principalmente no que diz respeito à apuração de contratações, e ele acaba de soltar essa informação de que o Flamengo iniciou conversações com o Oscar, considerando alvo principal para o verão. E aí ele complementa: o contrato com o ex-jogador do Chelsea, com o Xangai Porte, expira em novembro, mas a comitiva está trabalhando para rescindi-lo mais cedo. Ou seja, o Flamengo está na Europa, sim, negociando com o empresário do Oscar a rescisão contratual com o clube chinês. A informação é do Rudi Galetti, conforme a gente traz aqui para vocês nesse momento. E o Flamengo deve ter 2 contratações já em julho: Michael e Oscar. Claro que fica essa preocupação com relação ao De La Cruz, mas se o Flamengo trouxer o Oscar, trouxer o Michael e mais uns 2 reforços, além da manutenção do De La Cruz, o Flamengo monta um bom time para a sequência das competições esse ano. Concorda comigo? Deixem o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.